mecanismos de argumentação. Caminhos para criar e enriquecer o repertório de argumentação. Em síntese, o que vai rolar aqui hoje é o seguinte: a gente quando fala sobre algum assunto, quando a gente se posiciona, seja no texto escrito, seja na fala, normalmente a gente tem que apresentar o porquê daquilo que a gente fala, né? Porque em si mesmo, em nós mesmos, né, nós não podemos sustentar, porque é uma posição pessoal, subjetiva. Então, é muito comum que alguém vai te perguntar o porquê daquilo que você está falando. Então, é preciso que você tenha essa sustentação. E essa sustentação ela vem de diversas formas. Vem pelo o conhecimento empírico, vem pelo conhecimento que você adquire na escola, baseado em teorias, e aí você vai pensar nos pensadores, no professor, naquilo que você assistiu, naquilo que você aprendeu numa palestra. Então, todo esse conhecimento é que vai servir como repertório, que a gente chama, para sustentar os seus posicionamentos. Então, na aula de hoje, a gente vai responder essa pergunta aí: quem disse isso? Ou seja, você fala uma coisa e a pessoa te pergunta: quem disse isso, né? É você mesmo que está inventando ou tem base isso daí? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a professora Tayana, né, que é a professora maravilhosa de português, ensino médio, já participou muito aqui no 9º ano, vai dar aquela força, ela tá morrendo da risada. Eu tô morrendo da risada com os professores, só que a Tayana, eu amo os professores do 9º ano, gente, são umas eles graças, te adoram, mas todo assim. mundo te adora, né, Thay? Vamos lá, então, para o começo da nossa aula. Para começar, então, olha lá. O que você pensa sobre esta afirmação? Água quente, chazinho, vinagre e luz solar não matam o vírus. Tudo isso é balela. Se informe para não espalhar fake news. Percebam pelas marcações que é um trecho tirado de um texto maior, né? E saiu do jornal da USP, as 10 coisas mais importantes que você precisa saber sobre o novo coronavírus. E uma então, coisa é um que me chama a atenção é que tem travessão e tem aspas no mesmo no mesmo trecho. É. Aspas, na verdade, é para separar a questão do... Como é que fala? Dessa informação. Recorte, desse né? recorte, E uma fala no meio. E aí, tudo isso é balela, é uma fala bem modalizada, né? Quer dizer, é uma fala que mostra bem o ponto de vista da pessoa, né? Sim, você falar assim, tudo isso é balela, mostra que é o que você pensa sobre aquilo. Já né? é opinião marcada, já é opinião, né? Exatamente. Clara. Mas aí a gente vai verificar no texto que é a opinião de alguém que é autoridade, tá? É alguém que conhece do assunto. Agora, olha só, o que eu quero de vocês é o seguinte: o que você pensa sobre essa afirmação? Né? Água quente, chazinho, vinagre, luz solar não matam o vírus, tudo isso é balela. Se informe para não espalhar fake news. O que você pensa sobre isso? Para começar, como é feriado aí para alguns, né, e para outros não, eu vou dar um minutinho, aí vocês têm tempo para poder analisar e mandar a resposta, e aí a gente prossegue com a aula. E vamos lá, a participação Muito dos nossos legal. alunos, tem bastante discussão aqui. E eu acho que eles ouviram aí o restante da nossa fala, A que gente estava estava debatendo comentando. aqui. O Danilo fala que é fake news, a Giovana fala, essa afirmação está desmentindo uma fake news. Acho que o Danilo disse do tema, né? E a Amanda fala, tá, que esse travessão não é da fala, mas a gente estava discutindo justamente isso. Habilidades, o professor tem que pegar lá no repositório, no material. que já está funcionando. Já está funcionando normal. É que eles vão pedir sempre assim, na medida do possível a gente coloca, a gente favorece. A Ellen fala também da fake news, Guilherme notícia fake, o Miguel fala que é uma mentira e assim por diante. É uma mentira? Nossa, mas é uma mentira o conteúdo, né? Não a fala do... Bom, enfim, vamos discutir vamos discutir. O fato é o seguinte, quando a gente ouve algo, né? E aí nós como professores, o nosso papel não é
te colocar de um lado ou de outro, quando há dois lados aí, né? Porque nem sempre as coisas têm só dois lados, né? Mas quando há aí dois lados discutindo, o nosso papel não é te colocar de um lado ou de outro, o nosso papel é julgar para que você consiga fazer seu próprio julgamento em cima de informações. Bom, o fato é que esse texto, ele está trazendo mensagens, né, afirmações que tentam desconstruir o que a gente chama de fake news. Né? Então, o que são fake news? São aquelas mensagens que são falsas, ou seja, falsas por quê? Porque não tem sustentação, né? Não tem sustentação na ciência, não tem sustentação em órgãos de veracidade e tal. Mas o fato de você ouvir uma mensagem como essa, por exemplo, essas coisas não funcionam, tudo isso é balela, também, só porque você ouviu isso, você já tem que acreditar? Tem que acreditar, professora Tânia? Exatamente, você tem que verificar, né? Se você vê uma notícia num lugar, verifica em outro lugar como está sendo falado, não dá ouvido para a primeira coisa que aparecer na sua frente. E aí tem uma grande armadilha que às vezes a fala, ela vem ao encontro, né? Então eu estou usando o ao encontro, ela vem ao encontro daquilo que você acredita. Das suas ideologias e tal, aí fica muito favorável e essa pode ser uma armadilha, porque aí você fala, não, eu peguei no site daquele cara que sempre fala as coisas contra tal pessoa, ou contra tal coisa que eu não acredito, então tá certo. Eu sempre falo do tio do Zap, né, mandou ali no grupo da família, tá tudo certo, e vai espalhando, e não lê direito. A questão das notícias, lê só a manchete ali, não sabe nem sobre o que tá falando e sai espalhando. Exatamente, né? Então assim, não é porque favorece você, sendo do lado A, lado B, lado C, o que for, favorece você, que aí você já vai acreditar na primeira. Não, tudo tem que ser verificado. Quem disse isso? Né? Baseado no que a pessoa está falando isso? Então, é o critério que você tem que ser sempre, independente da fala que tem no texto. Tá ok? Então, as pessoas colocaram que acho que é desconstrução de fake news, que é uma mentira e tal. Então, é um posicionamento que você tem logo de cara. Mas o seu papel agora é investigar. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre um tema que é importante nesses casos aí de textos que a gente traz vozes diferentes, né? É a polifonia. Vamos pôr na tela aí, ó. Polifonia, para quem não sabe, ocorre quando há a presença de diversas vozes dentro do texto. Acontece sempre que o autor ou a autora, insere a fala de outrem. E aí esse outrem, que os professores estão bastante observadores hoje, o outrem é aquele outro que é indeterminado, né? Que a gente não quer dizer quem ou não sabe quem é. Então, de qualquer outro, né? Por ser autoridade no assunto que é tema do texto. Ou até mesmo por ser portador de argumento contrário ao seu ponto de vista. O objetivo é dar fundamento à tese defendida. Então, para os alunos que gostam de trabalhar, não sei se é a palavra, que trabalham muito com texto argumentativo, até por uma questão de exercício na escola, é importante saber essa questão da polifonia. Porque você tem que trazer vozes para dentro do seu texto, ou seja, alguma coisa que sustente. E às vezes a voz que você traz pode ser contrária ao que você pensa, e você traz com aquele objetivo de desconstruir, né? Que é o que a gente chama de refutar. Muito bem, então a polifonia é isso, é a presença de diversas vozes dentro de um mesmo texto, não só a voz do autor. Você traz outras falas para o mesmo texto, né? E é possível perceber isso na própria leitura, né, professor? Por exemplo, você cita uma fala e fala conforme dito por tal pessoa, conforme a instituição tal declara, né? Então, toda vez que você usa isso, você está trazendo essas vozes para dentro do seu texto com alguma intenção. Sim, você já está pautando a sua fala com base em algum especialista, alguém que entende do assunto. Exatamente. É interessante. Percebe como que é isso, né? Então, olha como você já está mostrando que a sua fala não é subjetivismo puro, não é sua posição só, é uma posição que você está pesquisando, que você está se mantendo ali com outras falas de autoridade, outras falas que podem sustentar o que você pensa, tá? Continuando, então, vamos fazer uma leitura aqui rápido. Engajamento de plataformas digitais é essencial para combate às fake news. Segundo André Ramos Tavares, a justiça brasileira carece de tecnologia que combata as fake news com a mesma velocidade de disseminação, mas a parceria com as redes sociais podem colaborar para diminuir a propagação. O Tribunal Superior Eleitoral firmou na última quarta-feira, 30, uma parceria com o Facebook, o Instagram e o WhatsApp para combater a disseminação de fake news nas plataformas durante as eleições municipais deste ano. Aí, no caso, foi quando teve as eleições municipais. A parceria contará com um robô do TSE para enviar informações oficiais sobre as eleições no WhatsApp, além de um canal de comunicação para denunciar perfis suspeitos de disparar mensagens em massa pelo aplicativo. Segundo um especialista, o combate à desinformação é desafiador pela falta de ferramentas tecnológicas que ajam na mesma velocidade da disseminação das fake news, mas que a parceria com as redes sociais é essencial
para aumentar a eficácia de luta contra as notícias falsas. Veja que eu grifei essa parte, que está começando com a conjunção segundo, e a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos para o próxima tela. Em entrevista ao jornal da USP, no ar, o professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, que foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral Nacional e membro do Tribunal Superior Eleitoral, explica que as diversas instâncias da justiça estão engajadas no combate às notícias falsas, porém a tarefa é difícil de ser realizada devido à complexidade da disseminação. A justiça brasileira utiliza respostas tradicionais como recursos humanos, legislação e carece de meios tecnológicos avançados e potentes para combater a desinformação na mesma velocidade que é espalhada de forma imediata e enviar alertas à sociedade. Conforme eu disse, esse material foi tirado do Jornal da USP, né, na matéria do Jornal da USP no ar, 16/10/2020, até todas as informações para vocês. Muito bem, o que nós vimos nesse texto aí destacado? Duas partes em que há uma inserção de uma fala de autoridade e essa fala está bem destacada no texto, né? Quando ele destaca o especialista dizendo o seguinte, professora Tayana, que não basta só fazer parceria com as redes sociais, é preciso que tenha tecnologia suficiente para combater as fake news da mesma forma que eles disseminam. Ou seja, se a rede social tem essa ferramenta para disseminar as fake news, que eles se aproveitam, é preciso que os órgãos também tenham essa mesma ferramenta para combater, né? Existem escritórios de especialistas em fake news, infelizmente isso o nome famoso, gabinete, né? Os gabinetes aí que saem fake espalhando news, né? as coisas. É uma profissão. Sim, sim. Infelizmente. Então, ficar só com notinha ou um trabalho mais de parceria para verificar quando o negócio está bombando, não vai ajudar a acabar com a fake news, porque elas são realmente, elas proliferam, né? Sim, de certa forma que... Tem que ter ferramentas para combatê-las, né? E é isso que ele está pedindo. Exatamente. Agora perceba que essa reportagem, ela traz duas vezes essa voz de autoridade. O que é isso? É a sustentação do ponto de vista. Ou seja, eu tenho ali a minha posição da reportagem, né, que é trazer a informação, e ele traz as vozes de autoridade para que essa informação seja sustentada e mostre o viés pelo qual está sendo discutido. Então, na primeira tela, que eu estou voltando aqui, ó, pode voltar na tela, essa parte segundo, de acordo, né? Que na língua portuguesa, na gramática, a gente aprende que é que introduz as orações conformativas, né? De acordo com, conforme, segundo. Então, está mostrando ali que é de acordo com esse especialista todas as informações que mostram o ponto de vista. Na segunda tela, começa ali, ó, apresentando o professor Ramos Tavares e toda a sua capacidade, mostrando que ele era da Faculdade de Direito, da Escola Judiciária, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí depois vem com o verbo, explica. Então mostra toda a capacidade dele, todos os títulos dele, para depois mostrar como ele opina. Isso demonstra bastante autoridade, né, Pro? Então, mas assim, não sou eu que estou falando, né? Sim, eu trago a fala de um especialista do assunto. Eu sempre falo para os alunos, é bom você ter a sua opinião, mas você precisa ter base, não é? Sim, eu penso assim porque eu acho assim, porque eu vi na esquina acontecer tal coisa. Não, traga um especialista para o seu texto, para a sua fala, que vai ter outro peso, né? E aquele negócio que é bem legal, que eu também gosto de falar com os alunos, não é que o aluno não pode ter opinião. Todos temos, né? Todos temos opinião e a gente pratica isso o tempo todo. Mas a questão é, a sua opinião ela tem base, ela tem fundamento, Sim. ou ela é simplesmente um achismo? Porque aí ela fica sem sustentação, tá? Vamos ver então aqui na tela outro tema legal para a gente tratar. Então, quando a gente está avançando, a gente está falando do quê? Senso crítico, senso comum, tá? Então, quando a gente falou que todos temos opinião, é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. O senso comum é comum, né? Então, todos temos. Né? É o comum. Então, a gente parar em algum lugar, conversar, Sim. debater sobre um assunto sem precisar recorrer a especialista, é muito comum. Isso você vai acontecer na sua casa, acontece nas festas que você vai, acontece na escola, Ponto de ônibus. Acontece no ponto de ônibus, em Sim. todos os lugares que você está. Geralmente entra um assunto, e geralmente os assuntos que estão recorrentes ali vão ser debatidos, e as pessoas conversam, dão sua opinião e falam, não, até por uma questão de conhecimento, porque a gente tem capacidade de falar, né, professora? Sim, todos nós. Né? A gente vai vivendo, o aluno ainda tem 14 anos, né, aluno do 9º ano, 15 anos, mas já tem uma certa experiência de vivência do que vê acontecer na casa Sim. dele, do que ouve, do que assiste e tal. E os adultos também vão auxiliando. Agora, a questão é, quando você vai trabalhar um texto de opinião, principalmente na escola, é preciso que você tenha mais cuidado. A sua opinião não basta. Ela precisa ter um pouquinho de sustentação. E aí a gente entra com o senso crítico. O que é o senso crítico? Então vamos para a tela lá, vamos ver.
Senso comum é a compreensão do mundo resultante da herança fecunda baseada nas experiências acumuladas por um grupo social. Descreve as crenças e as proposições que aparecem como normais, sem depender de uma investigação detalhada para se alcançar verdades mais profundas como as científicas. Já o senso crítico é a busca da verdade por meio de reflexões profundas e questionamentos sobre determinado assunto. Valorizam-se aqui os estudos e as teorias científicas. Então perceba, não quer dizer que a gente está passando a ideia de que senso comum tem que ser abandonado. Não, o senso comum é importantíssimo. Ele é uma forma de discorrer sobre o que a gente já aprendeu. Então a gente aprende o tempo todo, então isso está acumulado, está ali, né? Então a gente vai passar a nossa opinião pelas nossas experiências. Agora, o senso comum ele não exige necessariamente provas, testes, ensaios, estudos. Ele vai mais pelo conhecimento empírico. Já o senso crítico, não. Ele valoriza a questão do estudo. É preciso provar, é preciso testar, é preciso ter comprovação científica, é preciso que passe pelas áreas de conhecimento. Então, tudo isso vai trazer um pouco mais de responsabilidade para quem fala, porque é uma coisa que foi bem estudada e foi bem elaborada. Então, essa é a diferença entre falar senso comum e senso crítico. E nos textos argumentativos na escola, normalmente a gente vai pedir o quê? Senso crítico, porque é a sua capacidade de se orientar com os diversos repertórios que você tem no dia a dia. Passar uma maior credibilidade na sua fala, né? Você Sim. traz peso para a sua fala e também a arte de convencer o outro. Você vai convencer a partir de base. Se você não tiver base, o outro vai falar, está falando por que isso? Exatamente. Você traz uma base, muda totalmente a sua fala. E essa fala é muito importante, porque assim, o papel do texto argumentativo é exatamente persuadir, né? Convencer, exatamente. Muito legal. Então tem uma atividade para vocês aí agora, olha só. Eu fiz aí 2 colunas, né? Então a coluna da esquerda, senso crítico, coluna da direita, senso comum, e ao meio tem as informações. Eu vou lendo e aí vocês podem já mandar no chat da professora Tayana de que lado vai ficar. Beber leite com manga é fatal. Isso é senso crítico ou senso comum? Vamos lá, gente. Senso crítico ou senso comum? Beber leite com manga é fatal. Ou seja, morreu. Tomou E leite aí, com manga, pessoal, tá o morto. pessoalzinho tá meio tímido. Comum, professor. É senso comum? Isso. Vamos ver se tem mais senso comum. Eu acho que... Será que é senso comum? Você toma leite com manga, pro? Olha, eu não tomo. Então eu tenho medo ainda. Eu tenho medo. Vamos ver então. Olha só, beber leite com manga é fatal, é senso Então, comum. o Kaique, a Juliana, a Giovana, a Laura acertaram. Pode tomar leite com manga, gente, então tranquilo. Pelo menos, né, a gente tá falando aqui. Depois fala que foi os professores que disseram. Coloca na conta do Mauro Farias aí, Muito gente. bem. Respirar por muito tempo usando máscara pode envenenar o sangue. Ó, vamos pra próxima então, gente. Senso comum ou senso crítico? Respirar por muito tempo Usando máscara, né? Pode A gente está envenenar vivendo o isso há sangue. muito tempo, né? A gente fica o tempo todo de Sim. máscara. Agora a gente tem um intervalo sem máscara para dar a aula, mas... Olha, até agora o que chegou pra mim aqui é que é senso comum. Senso comum. Sim. Eu acho que é pior que senso comum, né? Na verdade, eu até estou olhando aqui, eu fiz É o essa senso aula, incomum. eu devia ter colocado ali mais uma coluna, né? Porque isso não é nem senso comum, né? A Daniela, a Isabela falando que é senso comum. A Manuela... Isso aí é fake news pura, né? É verdade, Isso aí é né? maldade Porque- falar uma coisa dessa. É trabalhar O Juan. contra, né? Vamos ao próximo. Tomar chá quente pode curar do coronavírus. Você viu que eu já recebi isso? Olha eu Já dando a recebeu? dica. Olha eu dando a dica. Então, Chá quente, cafezinho, já veio de tudo. aí a E aí, Maria será que falar que é mata? senso comum. Senso comum? A Stephanie falar que é Gente, senso será comum. que a gente vai ter uma surpresa aqui agora? E aí a gente vai ter que começar a tomar chá quente? Vamos ver? Não, senso comum. Senso comum, Realmente. né? Fake news também, né? Aham. A leitura ajuda a escrever melhor. É senso comum ou senso crítico? Professora de português está Nossa, aqui. eu professora como Tayana, professora de português não posso nem ensino falar nada. médio, a leitura ajuda a escrever melhor? Então, né? A leitura ajuda, não precisa nem comentar. Pra mim, não tem... É senso crítico, É senso crítico, a Giovana falou. Isso mesmo. Porque Vamos lá. aquele aluno, eu quero ler, eu quero... Senso crítico. Gente, existe uma... Se você for pesquisar, vocês vão verificar que não existe uma... Como é que fala? O pessoal pede muito receita para escrever melhor. Na verdade, aí assim, eu falo para não vai ler. eles não fecham sobre esse assunto de que a leitura vai ajudar a escrever melhor. O que os especialistas falam é que, às vezes, o problema da escrita não tem a ver com a leitura. Isso é verdade. Às vezes, o problema da escrita não tem a ver com a leitura. Às vezes, tem gente que lê muito e tem problema com a escrita porque tem outras condições que precisam ser tratadas. E aí, tem diversas, né? Mas É um fato, não podemos falar que a leitura não auxilia, porque ela auxilia sim. Quando o outro aluno fala assim, o que eu faço para escrever melhor? Me dá uma dica, me Eu dá já uma... falo, comece a ler.
lei. Né? E aí, de repente, se após isso ele não conseguir melhorar a escrita, aí tem outras coisas que precisam ser tratadas, acompanhadas, e a gente vai ter um trabalho com, desculpa, o psicopedagogo, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. É que eu tô achando que eu não tô na câmera e tô até já... A Caroline, o Guilherme, a Letícia, o Eduardo, todo mundo Senso acertou crítico. aqui. Exatamente. Fazer exercício em vias de grande tráfego de veículos é prejudicial à saúde? Isso aí eles vão saber porque eu dei aula sobre isso. Sério? Tipo na Marginal Tietê? É, você tá ali na avenida principal, Marginal Tietê, se desce para correr ali, mas na Marginal Pinheiros tem... Na Pinheiros? Ciclovia do lado do rio, inclusive. Né? Fazer exercício em vias de grande tráfego de veículos é prejudicial à saúde? Eles estão falando que é senso... A Amanda, não, é a Ana, desculpa, senso crítico. Senso crítico. Então eles estão dizendo que isso é uma verdade mesmo comprovada. Sim. É porque eles assistiram a aula com a gente Stephanie, aqui. Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos botar. É senso crítico. Vitória também acertou. Então eles acertaram. Vitor também, Vinícius. Olha quanta aluno. A gente falou numa aula sobre isso aqui. De que às vezes é a única saída para a pessoa, né? Tá naquela via fazendo o seu exercício matinal. Mas o fato de estar respirando ali todas as fuligem, a fumaça que vem dos veículos, causa um mal terrível e às vezes não compensa. O tempo que você está fazendo de atividade, isso está comprovado, tem estudo sobre isso e tudo, tá? Então é senso crítico, perceba que ficou mais senso comum e menos senso crítico e teve algumas fake news ali, né, gente? Essa da máscara e a do chá são coisas que são inverdades que foram publicadas e que foram disseminadas a fim de atrapalhar o combate à fake news. Eu acho interessante você falar da diferença da cultura popular para fake news. Isso é legal. Eu acho que faltaria uma coluna que eu mesmo estou fazendo crítica da minha aula. Deveria ter uma coluna ali escrito fake news, né? Não deveria ser senso crítico, senso comum e fake news. Porque nesse caso, o senso comum ele não tem essa questão da maldade, né? Não tem essa intenção. Ele só não tem base, mas não tem, por exemplo... cultura popular, né? Cultura popular. A mamãe falar que, nossa, toma um chá que vai curar tudo, né? E às vezes não curava, mas o fato do chá trazia até um conforto. Então, isso não é um problema. Agora, no caso da Covid, falar que vai tomar um chá e vai curar, isso é problema. Digital, porque a pessoa... porque você espalhando um desse na mídia aí, na internet... É uma doença que mata, né? Então, a pessoa não vai ao hospital, fica tomando um chá, não é legal. Muito bem, vamos que o tempo está passando. A professora está aqui, eu já estou todo empolgado e não estou andando com a aula. Vamos ver aqui, ó. Criando repertório. Para ter posicionamento bem fundamentado, é importante ter um repertório. E aí, repertório é aquilo que eu falei antes. É todo o conhecimento que você vai trazendo de diversas fontes para construir as informações do seu posicionamento, né? O seu conhecimento. Então, ter um repertório variado de informações. Sendo assim, como você constrói o seu repertório de argumentos? Sem tempo, só mandar aí. Como que eles constroem? Por exemplo, existem várias formas da gente construir repertório, né? Lendo, assistindo, participando de algum tipo de evento... Conversa com um especialista, conversa com pessoas mais adultas e tal. Como é que vocês constroem? Vamos ver o que eles mandam aí. Acho que os professores estão conversando com os alunos, que agora está paradinho aqui o chat, porque tem esse tempo, né? Mas o professor, experiência... Experiência, que é o conhecimento do dia a dia, né? A vida lendo com atenção. Boa, lendo com atenção. Lendo bastante. Bom, acho que falaram lendo, eu já vou soltar o primeiro, então. Pesquisando em fontes confiáveis, Daniela. Ler é uma coisa que traz muito repertório. E ler coisas diversas, né? Não só aquilo que você gosta, mas eles acabaram de falar bastante coisa aqui, prof. Jornal, livro... Sim, estão falando. A Giovana, internet, jornal, pesquisa... Então a leitura é importante. O que mais? Evelyn, quer dizer. O que mais será que eles mandam aí? Conhecer um tema, buscar sobre um tema específico. Bom, vamos lá. Como a gente não tem muito tempo, eu vou soltando, vamos ver se eles pode entendem. Ir falando. Vamos lá. Esse daqui seria o que, então? Como assim, gente? Ali tem alguma coisa que significa pesquisando, lendo, leitura diversificada. Tem leitura e tem outro ali, né, prof? O que seria aquele outro ali? O que é aquelas duas carinhas ali? Ouvir teatro, mandaram aqui, ó, já estamos no final. Já. Vamos lá rapidinho. O que seria isso aqui? Televisão, internet, tudo que a gente acessa, traz repertório. Depois, palestras, ir em palestras, participar de roda de conversa, tudo é importante para trazer repertório. Sala de aula, com certeza é muito importante para o repertório, mas eu deixei por último, para não falar que estou puxando o saco nosso. E depois, músicas. Músicas em geral também são repertórios, né? Tem músicas que são repertórios fortíssimos. Certo. Muito bom. Bom, a aula está acabando, já começou a ficar louca ali o nosso cronômetro, e a Maria está aqui hoje, gente. A Maria está aqui, ela vai daqui a pouco fazer a mãozinha para mim. O que vimos hoje? Utilização de vozes de autoridade como mecanismos de argumentação. Caminhos para criar e enriquecer o repertório de argumentação. Espero que vocês tenham aprendido bastante, entendido como é que funciona essa questão de trazer
a voz do outro, a voz de autoridade para dentro do seu texto e para suas opiniões orais também, né? Quando você está falando, lembrar de repertórios que você tem. Obrigado, professora Tayana. Obrigado você pela... Obrigado a todos. Avaliem a nossa aula. Eu tenho que dispensar a professora que ela já vai entrar em outra verdade, aula. eu tô com outro Mauro lá. Um grande abraço. Tchau, gente. Até.